Então, a verdade é que os esteroides orais de pré-treino, eles já são utilizados há muito tempo com os atletas de força, tá? Os basistas. Eles tomavam testosterona suspensão e com isso eles tinham uma agressividade maior para treinar. E agora parece que está vindo para o mundo do fisiculturismo também. E agora, mais do que o mundo do fisiculturista, é o mundo também das pessoas que só querem ter um corpo, vamos colocar assim, fisiculturístico para andar na rua. Então agora que o Floquinho já se ajeitou, clica no gostei, se inscreve no canal. Mas é verdade que a testosterona suspensão era e é usada pelos atletas de força, né? E o que é essa testosterona suspensão? É uma testosterona via oral que ela não tem nenhum éster ligado, né? E o éster é para deixar a absorção mais lenta. Mas isso não é bom, Leandrão? Sim, porque você tem mais conforto com as aplicações. Por exemplo, um cipionato de testosterona, ele demora mais tempo para ser absorvido. Então imagina você ter que tomar testosterona de 8 em 8 horas. Aí você esquece um pouco, daqui a pouco cai a concentração, o cara tá sem libido, ele toma, fica louco. Então quer dizer, é melhor colocar um éster, né? Leandro, você já falou aqui sobre cipionato de testosterona, metiltestosterona? Sim, tem todas as testosteronas aqui, é só procurar Leandro Twin mais tema. Tudo bem. E essa testosterona suspensão, ela é uma testosterona que tem uma meia-vida muito curta, de 1 a 2 horas. Então, quando você ingere ela, ela dá um pico plasmático e daqui a pouco cai. É a testosterona de forma mais pura que a gente vai encontrar. E aí, o que vai acontecer? Se a pessoa utilizar isso antes do seu treinamento, ela tem um pump muito grande, porque ela dá um pico plasmático de testo muito alta e a força e a agressividade aumenta. E o que vai acontecer com isso? Você vai dar um treino de melhor qualidade. Porque um dos recursos dos esteroides, eu falei disso no meu curso de ciclo, eu tenho um curso de esteroides, né? Um dos fatores que leva ao crescimento é você treinar mais forte, treinar mais pesado. Lógico, tem a recuperação, lógico, tem o efeito anticatabólico, mas um dos princípios é você realmente dar um treino melhor. E aí, nós temos aqui 2 administrações que o pessoal está fazendo. Uma das maneiras de você fazer a utilização, por exemplo, de uma oxandrolona, de uma turinabol, enfim, qualquer outro esteroide via oral, estanozolol, por exemplo, é você tomar, mais ou menos falando, de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Tudo bem. Porque você tem uma concentração plasmática mais estável e aí você tem um efeito da droga durante todo o dia. Só que muitas pessoas que fazem o uso dessas drogas fazem combinação com outros esteroides que já vão atuar durante todo o dia. Então, começou-se a pensar o quê? Será que não é mais interessante eu jogar toda essa dose no meu pré-treino para empurrar o meu treino, treinar com mais qualidade e com isso eu ter um crescimento maior? Então as pessoas que estavam utilizando os esteroides, por exemplo, de 8 a 8 horas, os esteroides orais, e jogaram tudo no pré-treino, sentiram um aumento de desempenho muito grande. E isso reflete sim no crescimento, porque você dá um treino de mais qualidade. Só que aí os questionamentos que se abrem com isso mas e o restante do tempo? Eu vou ficar sem esteroides no corpo? Não. Porque provavelmente aquele indivíduo já está fazendo uma combinação. Mas vamos supor que não estivesse, fosse o caso de uma mulher. Não é relevante. Por quê? Porque a droga no organismo, ela continua. Então não é que deu 2 horas, não tem mais nada, tá zerado. Não. Tanto é que se você for fazer um antidoping, uma semana depois você detecta. Ou seja, porque tem um pouquinho de presença no organismo. Então, isso não se torna relevante para a estética, ao que tudo indica, porque não tem nenhum estudo propriamente dito. Ou se tem, eu não consegui achar, porque eu procurei muito, mas o que tudo indica na prática é que é irrelevante você dividir em 3 vezes por dia ou tomar 1 vez por dia. Porque tomando 1 vez por dia, você melhora tanto a performance do seu treino que você compensa de outro lado. E como a droga continua no seu organismo, ela continua fazendo um efeito anticatabólico e um efeito anabólico também. Aí temos outra dúvida. Tudo bem, e se por um acaso eu usar esses esteroides orais tudo de uma vez, isso não agride mais a minha saúde? Normalmente não, tá? Por lógica, o fígado, ele consegue lidar melhor. Por exemplo, vamos supor assim, eu bebo um pouquinho todo dia, ou eu bebo essa mesma quantidade de álcool, tá? Num dia só, 1 vez por semana. Você bebendo 1 vez por semana e dando 6 para o seu fígado se recuperar, ele consegue administrar melhor do que um pouquinho todo dia. Então, um soquinho todo dia, não, é melhor dar uma porrada num dia e parar nos outros. Então isso também não seria, né, uma grande preocupação. Eu mesmo estou acompanhando alguns alunos fazendo essa utilização, alunos da consultoria,
eu não sou médico, tá? Mas os alunos vão usar esteroides, então eu aproveito para estudar juntamente com eles. Então eu peço exames, eu peço relatos, e o que a gente vê é realmente um treino de muito mais qualidade, eu consigo progredir uma periodização de treino mais eficiente com esse aluno, e pelos exames de sangue, mais ou menos falando, são os mesmos colaterais. Então se vocês perguntarem para mim, porque aí sim entra uma coisa assim, o que você acha? Porque aqui a gente não tem estudos, como eu disse, de doses pré-treino, ainda mais suprafisiológica, ainda mais para efeito estético. Então a gente precisa ir muito pelo o nosso feeling ali, a nossa prática diária profissional. E sim, eu vejo bons resultados fazendo a utilização de tudo no pré-treino. Aí cada droga vai ter uma utilização. Então, por exemplo, a oxandrolona, por conta da meia-vida, costuma se utilizar 1 hora antes do seu treinamento. Já um hemogenin, uma oximetolona, mais ou menos 2 horas antes do treinamento. Os SARMs, no geral, entre 1 a 2 horas. Inclusive o pessoal pergunta muito de SARMs lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia. Gente, os esteroides são melhores do que os SARMs. Hoje a gente já sabe disso. Eles têm a utilização deles, mas no geral os esteroides compensam mais. Mas bem, stanozolol, mais ou menos 1 a 2 horas antes do seu treinamento. Dianabol, mais ou menos 2 horas antes do seu treinamento. Só que aqui também eu vou deixar um outro relato que eu tive de alunos. Dependendo da refeição pré-treino, o pico plasmático da medicação pode mudar. Então, por exemplo, tem gente que faz o pré-treino 1 hora antes e aí toma, e aí às vezes demora 2 para bater. Ou seja, o que mais funciona aqui, como é uma coisa empírica ainda, é o teste. Então eu vou começar ali meia hora antes, eu posso fazer um teste. Estou de estômago vazio? Vou tentar meia hora antes. Senti o rendimento do treino X. Agora eu vou tentar com o estômago vazio 1 hora antes, 1 hora e meia antes, 2 horas antes. Você pode tentar até 4 horas antes. Quem se pressupõe a fazer isso, a melhor maneira seria fazer várias tentativas. Meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. E assim sucessivamente, até descobrir e falar assim, nossa, foi aqui. Aqui eu treinei no pico plasmático da droga no meu organismo e tive um excelente rendimento. Lembrando, claro, que você vai perguntar para o seu médico, que com certeza você está fazendo com orientação médica, não é mesmo? Você vai perguntar para ele se tudo bem você fazer isso. Você não vai fazer por conta, lógico. E um último ponto, que eu acho esse aqui bem legal de falar, até conversando com um treinador, um grande treinador aqui, não vamos falar o nome dele, porque não falei para ele que ia citar a nossa conversa aqui, mas com certeza todos vocês conhecem, sem exceção todos vocês, e ele defende o uso também só em dias de treino. E até mesmo jogar alguma dose a mais ou guardar para esse dia, né, o músculo fraco. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem os membros inferiores fracos 2 vezes na semana. Então, nessas 2 vezes por semana, ela vai usar o esteroide oral pré-treino e nas outras não. Ou ela vai usar doses menores nos outros dias e nesse dia uma dose maior. Por quê? Porque aumenta a agressividade do treino. Então, se isso vai para um músculo fraco, é melhor. Leandro, e dias que eu não treino? Dias sem treino? Dias sem treino não faz a utilização. Mas eu vou ficar sem a droga no organismo. Pois bem, vai ficar sim, mas a ideia daqui é o quê? É pegar a sua carga semanal de esteroides, então vamos supor que você toma lá 20 miligramas de oxandrolona por dia, então dá 140 miligramas de oxandrolona por semana. Você vai dividir mais ou menos essa mesma dose em 5 dias, então você vai ter uma carga semanal igual, só que você vai ter punches maiores para você poder treinar. Lembrando que tudo isso daqui é empírico, não temos estudos científicos sobre, e é tudo relato de práticas que os usuários acabam fazendo. O que não serve como base para se tornar uma regra essa utilização, ainda que muitos treinadores do Brasil, e acredito também que do mundo, já estão utilizando. Certo? Mas nesse vídeo aqui, existem outros macetes para você melhorar o seu treinamento sem o uso dos esteroides. Então, Leandro, eu vou fazer a utilização do esteroide pré-treino. Esse vídeo vai potencializar isso. Leandro, eu não vou fazer, pois esse vídeo vai te ajudar. Dá uma conferida aqui.